Oi! Nosso gatinho fica muito feliz quando você vem nos visitar. Não é, paulistano? Claro! Muita gente pergunta de onde veio o nosso gatinho. Eu acho legal contar essa história, rapidinho. Uma vez lá no CAPS, onde a gente começou, apareceu um gatinho preto abandonado. Ele foi meio que adotado pela galera que dava comida, água, levava no veterinário. E depois foram aparecendo outros gatinhos e o pessoal foi cuidando também. Meio que nem a gente, né? Eu acho os gatos muito interessantes. Sabe, eles gostam de carinho, mas no tempo deles. Eles se afeiçoam às pessoas, mas também são autônomos e independentes. E são curiosos. Muito curiosos. Muita gente gosta de gato, mas algumas pessoas têm alguns preconceitos. Especialmente com os gatinhos pretos. Tipo nas feiras de adoção. Os gatos pretos são sempre os últimos a serem adotados. Isso quando são, né? E são os que sofrem mais maldades também. Pois é. E cá estamos nós, no CapsCast do Gato Preto, um podcast de um CAPS que não existe para dar voz às pessoas que existem. Meu nome não existente é Sol, e como todos que você vai ouvir aqui, é uma invenção. E para onde nosso gatinho nos levou dessa vez, Sol? Pro mundo das drogas. Mais especificamente, pro mundo da cocaína. Bora conversar sobre isso? Bora! Então sempre odiei. Qualquer tipo de droga, sempre odiei. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro. São Paulo, Zona Sul. Todo mundo à vontade, calor, céu azul. Eu quero aproveitar o sol, encontrar os camaradas. A minha realidade da minha infância não é muito diferente das outras, não. Eu tive um pai, ele era alcoólatra. Ele batia na minha mãe todo dia. Ele morreu, eu tinha 6 anos. A única lembrança que eu tenho é da minha mãe saindo do banheiro lavar de sangue, falando que caiu da escada, mas nós estávamos trancados no quarto e nós estávamos escutando ele bater nela. Então a minha infância, a parte do meu pai, é sempre batendo na minha mãe. Aí ele morreu, eu tinha 6 anos, nós somos em 4 irmãos, escadinha. Minha mãe criou todos nós, aí com 12, 13 anos eu conheci o rap. Gostava de curtir rap e ele sempre foi contra as drogas, o álcool. Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo pra molecada frequentar, nenhum incentivo. O investimento no lazer é muito escasso. O centro comunitário é um fracasso. Mas aí, se quiser se destruir, está no lugar certo. Tem bebida e cocaína sempre por perto. A cada esquina, 100, 200 metros. Nem sempre é bom ser esperto. E eu sempre preguei isso na minha vida. Tanto que eu comecei a usar com 25 anos de idade, bem tarde. Por causa que eu curtia muito rap e via que era contra isso. Até cheguei 25 anos de idade, veio o meu filho. Eu não ponho a culpa nele, mas é que a euforia foi muita. 25 anos de idade, aí veio o meu primeiro filho em 2007. Tinha entrado numa empresa boa, tava ganhando super bem, tinha acabado de comprar minha casa. E já tava com os planos de casar, comprar um carro. Aí meio veio na empolgação, subi de cargo, aí foi que acarretou tudo isso. Aí foi atrás da ideia errada, eu tava num degrau bem grande. Eu tava subindo bem grande, aí depois a escada saiu, o último degrau de baixo, aí eu despenquei. Mãe angustiada, filho problemático, famílias destruídas, fim de semanas trágicos. O sistema quer isso, a molecada tem que aprender. Fim de semana no Parque IP. Fim de semana no parque. Essa voz que você ouviu agora é do Cabelo. Ele começou a tratar a dependência de cocaína no CAPS há pouco tempo. Quer saber como ele chegou aqui? Tenho 41 anos de idade, sou usuário de álcool e cocaína desde os meus 25 anos de idade. Há 5, 6 anos eu me separei e foi que prolongou o meu vício mais, do modo que eu cheguei até o fim no fundo do poço. E através do meu irmão, que me viu nessa situação,
tentou me trazer pro CAPS e o único jeito foi me ameaçando com um filho que eu tenho de 16 anos, que por enquanto é o meu anjo da guarda, né? Ameaçou em contar pra ele, aí eu tive a atitude de tomar o primeiro passo e hoje estou aqui. Achei interessante que ele veio pro tratamento meio querendo, meio sem querer. Quer dizer, o irmão deu uma pressionadinha básica, mas ele não parece ter achado isso tão ruim. É muito normal a pessoa ficar meio dividida se deve ou não procurar tratamento. Eu não quero julgar o irmão do cabelo, mas não sei se foi o melhor jeito de dar esse empurrãozinho. Mas acabou sendo bom. E eu conversei com a psicóloga do CAPS também, a Raiz. Estou um pouquinho nervosa. Eu sou a Raiz, estou no CAPS AD há 3 anos e pouquinho. A minha história na saúde mental é bem mais longa do que isso, mas na saúde mental eu acho que eu ainda sou um pouquinho novata. A Raiz me contou que foi parar no mundo das drogas meio que por acidente, e ela até teve uma resistência no começo. Talvez seja interessante contar como eu cheguei aqui. Eu tinha uma certa resistência. Eu sempre pensei, sempre trabalhei, né, com pessoas com saúde mental. E essa questão da dependência química estava lá no finzinho da fila. Por uma questão política, de mudança de trabalho, eu acabei chegando aqui no CAPS. E tive uma grata surpresa ao descobrir que eu não estou atendendo ou tratando dependência química, né? E sim as pessoas. Então, eu acho que pouca coisa mudou, porque eu continuo tratando e cuidando e pensando, lidando com pessoas. E por que você acha que existe essa resistência, né, por parte dos profissionais em trabalhar com a questão da dependência química? Porque a gente faz parte de uma sociedade onde o preconceito faz parte de tudo e faz parte da vida de cada um de nós, né? E é claro que eu me percebi nessa situação, que havia um preconceito e que o preconceito estava em mim. E foi um presente descobrir que preconceito a gente quebra, joga fora, né? Pior que é verdade. Os usuários de substâncias psicoativas, especialmente as ilegais ou ilícitas, como a cocaína, sofrem muitos preconceitos. Muitas pessoas os culpam pela própria condição, como se a dependência fosse falta de força de vontade ou de caráter. Esse julgamento pela sociedade frequentemente dificulta que o dependente procure ajuda. E como a Raiz nos contou, pode afastar profissionais de saúde também. Bom, vamos voltar pro cabelo. Ele tinha contado, né, que por causa do rap ele era contra o uso de drogas. Mas de repente ele se viu em uma situação em que o uso de cocaína era visto como normal ou até estimulado. O álcool eu já bebia já um pouquinho antes, por volta de 22 anos. A cocaína eu conheci com 25. E nem era para ser cogitado em pegar essa vaga. E eu consegui. Por desempenho na empresa, até acabei subindo de cargo. Nessa de subir de cargo, me empolguei, fiquei feliz com a minha esposa, com meu filho. E para subir de cargo, você tem que fazer amizade. Eu acabei fazendo amizade e a amizade foi um pouquinho do lado errado. E aí que eu experimentei a primeira vez, não tive vontade de experimentar a segunda. Experimentei a segunda por embalo de sair da empresa, festa de empresa, vamos passar num bar, isso, aquilo. Segunda, terceira, eu acho que até a 10ª vez eu não sentia vontade. Aí depois da 10ª, de tanto eu insistir, aí eu passei a sentir a vontade. Quando eu passei a sentir a vontade, comecei a usar, mas também não rotineiramente, prolongadamente, geralmente era dia de pagamento, dia 5 e dia 20. Aí foi agravando, quando eu fui ver eu já tava perdendo minha família toda, aí eu tava usando um dia sim, outro não. Nosso gatinho curioso quer saber um pouco mais sobre a cocaína.
Então vamos chamar o Dr. Ciclista. Fala aí, ciclista. Oi, pessoal, vamos lá. A cocaína tem origem nas folhas de coca, uma planta nativa da América do Sul, especificamente da região dos Andes, onde é usada por povos indígenas há milhares de anos. Essas culturas usam as folhas de coca em cerimônias religiosas para fins medicinais e para amenizar os efeitos de grandes altitudes. A cocaína, como substância química, foi extraída pela primeira vez em 1855 por um químico alemão. No final do século XIX, ganhou popularidade como medicamento e era utilizada como estimulante analgésico e anestésico. Até a Coca-Cola já teve extrato de folhas de coca, mas a substância foi retirada da fórmula em 1903. A cocaína é um estimulante do sistema nervoso central, quer dizer, aumenta a atividade do cérebro. Em especial, ela aumenta a ação de um neurotransmissor chamado dopamina. Isso produz uma sensação de bem-estar e aumento de energia. Também estimula o chamado sistema simpático, que é uma parte do nosso sistema nervoso que está relacionado ao enfrentamento de situações perigosas, quando a pessoa precisa lutar ou fugir, sabe? Esse sistema libera adrenalina e noradrenalina, o que faz o coração acelerar, a pressão arterial subir e as pupilas, aquela parte pretinha do olho, dilatarem. Vixe, calma aí, ciclista, muita informação. Tá bom. Eu deixei 2 referências na descrição do episódio para quem quiser saber um pouco mais. É por causa dessa parada das pupilas, né, que os caras ficam com o olho estraladão. É isso aí, Sol. O Cabelo te contou um pouco mais sobre as dificuldades que ele tem enfrentado e parece que ele mora lá naquela música dos Racionais. Nossa, sim! Como que você está reagindo? Como que é o seu pensamento acerca da questão da abstinência, de cada passo que você tem que dar? Então, no meu caso é um pouquinho complicado, que aonde eu moro, 3 casas depois, no caso seria a loja, a biqueira. Então, se eu sair de casa, eu vou ter que ver eles. Não me comparo a ninguém, que eu acho que o vício, cada um tem sua cruz e eu acho que é pesada demais. E eu não moro de aluguel, não tem como eu mudar, a não ser se eu vender minha casa, que aí seria um passo muito enorme para trás. Eu não me vejo eu vendendo minha casa para poder tentar sair do vício. Então eu me vejo tentando encarar essa realidade. Eu tenho 2 semanas que eu parei, que eu estou tentando. Que eu me peguei para poder passar por esse ponto de droga e entrar em casa é fechar o olho. Fechar o olho, imaginar Deus e tentar entrar dentro de casa. Depois que entrar, ligar a TV e esperar o dia amanhecer, pular de manhã e trabalhar, sair fechando os olhos e tentar voltar fechando os olhos. A única saída que eu consegui foi essa, fechando os olhos e mentalizando o que me fez chegar aqui, que foi a ameaça do meu irmão em contar pro meu filho, que é a única pessoa que na minha vida assim, é o que mais me interessa. Aí eu tento me apegar mais no meu filho. Ô, ciclista, todo mundo que usa cocaína fica dependente? E afinal, o que quer dizer ser dependente? Com certeza, não é todo mundo que usa cocaína que se torna dependente. Na verdade, é uma minoria. O risco de se tornar dependente varia de acordo com fatores sociais, psicológicos e biológicos. De novo, aquele modelo biopsicossocial? Isso mesmo. Que não é perfeito, a gente já falou, esses fatores não são totalmente independentes um do outro. Mas deixa eu citar alguns números. Os estudos mostram que, na média, 1 ano após o início do uso, cerca de 5% das pessoas que experimentam cocaína se tornam dependentes. Só para comparação, o risco de desenvolver dependência de crack em 1 ano é de 22%. E de heroína, 30%. Bom, em relação à questão da dependência, a última classificação diagnóstica da Associação Psiquiátrica Americana não usa mais esse termo. Usa o termo transtorno por uso de substância, que pode ser leve, moderado ou grave. A ideia é que existe um contínuo entre um uso de substância que não é prejudicial e um uso que traz consequências sérias, que seria a dependência.
O transtorno por uso de substância é um conjunto de sinais e sintomas que envolve... Ih, lá vem listinha. Pois é. Vamos lá. 1. A pessoa não consegue controlar o uso. 2. Ela usa em situações que podem ser perigosas. E 3. Mostra sinais de abstinência quando está sem a substância ou a substância vai meio que perdendo o efeito. Ciclista, muito obrigada. Esse usar em situações perigosas envolve fazer uso quando você sabe que aquilo está agravando um problema de saúde física ou mental que você tem, né? E aí eu posso falar um pouco da minha vivência. Eu tinha acho que 14, 15 anos, uns 15. E aí eu namorava um cara, e aí a gente nunca tinha cheirado, a gente só fumava maconha e bebia. E aí eu cheguei na casa dele assim, e a gente já tinha falado várias vezes, né, que a gente queria experimentar, que a gente só não tinha oportunidade. E aí eu cheguei na casa dele, antes da gente ir pra um rolê, ele virou pra mim e falou assim: e aí, preparou seu nariz hoje? Aí eu falei, putz, é hoje. E aí eu usei pela primeira vez. E aí eu usei de novo, gostei da brisa e continuei usando. Aí, uns bons anos depois, eu já tinha até terminado com esse cara. Foi um relacionamento de 3 anos. Eu já devia ter, o quê? Uns 17 anos? 17 para 18. Eu tava no último ano da escola. Eu tive um agravamento no meu quadro do borderline. Então, eu tava com muitas tendências suicidas e no auge do meu transtorno alimentar. E então, pra eu não comer, não sentir fome, eu tinha muita fome. Então, pra eu não sentir fome, ou pra eu conseguir lidar com as minhas crises de pânico antes de fazer prova, ou alguma coisa assim, eu cheirava na escola. Pode-se dizer que na minha cabeça funcionava, mas eu acho que não funcionava não, parando pra pensar hoje, assim. Eu acho que foi uma péssima ideia, mas eu usava na escola, e aí eu ia muito mal. Eu terminei a escola, não repeti de ano, e aí quando eu saí da escola, a diretora virou pra minha mãe e falou assim: então a gente já sabia que tá acontecendo isso, isso e isso. Minha mãe não sabia, né? E eu acho que vocês têm que dar uma olhada nisso, ficar atentos. A gente não falou nada pra ela não perder o ano. Foi isso, e eu continuei usando, e eu engravidei. E quando eu engravidei, eu disse, não vou usar nunca mais. E nunca mais usei. Que bom, Sol, que você superou o seu caso com a cocaína. A gravidez, que a princípio parecia precipitada, veio te dar uma forcinha. Parabéns. Obrigada. A Raiz também te contou um pouco da visão dela sobre o percurso que pode levar à dependência. E de onde você acredita, como profissional, que surja essa dependência química? Se vem uma questão fisiológica, uma questão emocional? O início começa por questões, vamos dizer assim, prazerosas, né? Claro que muitas vezes isso entra na vida de alguma forma para preencher algo, um vazio talvez, ou alguma dificuldade que já estava por ali. Mas não me parece que a maioria das pessoas comecem, enfim, para resolver um problema. Parece que começa de uma forma agradável, prazerosa, e depois de um tempo isso se torna um problema, uma dificuldade. E aí sim, eu acho que a gente está falando de uma dependência química. E qual que é a diferença entre um uso recreativo, um uso esporádico e uma dependência química? Olha, eu acho que assim, o álcool, o tabaco, a maconha e mesmo a cocaína, né, ela parece que faz parte da vida. Existe uma cultura, a gente sabe que muitas pessoas usam. Tem uma questão de diferença entre as classes sociais, parece que dependendo da classe social aquilo é um charme, dependendo de quem usa aquilo é um problema.
Então, eu penso que isso tem que ser revisto, tem que ser pensado, tem que ser entendido caso a caso, né? Eu considero, né, estou falando de mim, da minha percepção, né, que a dependência química, ela se torna a tal dependência química que exige um tratamento quando a pessoa, de fato, está em sofrimento, né? Está em sofrimento psicológico, há um prejuízo na vida laborativa, no trabalho, na família, e aí é complicado. E eu penso que o tratar, né, a ideia do CAPS não é, de fato, só que a pessoa deixe de usar. Eu acho que uma redução ela pode ser bem-vinda e entender que o que é para cada um, né? Eu acho que não há uma fórmula, uma receita de imaginar que alguém tem que ser aquele X, aquela pessoa sem uso. Eu acho que tudo isso tem que ser visto e pensado individualmente. Quer dizer, muita gente usa álcool ou outras substâncias psicoativas procurando diversão, prazer ou mesmo para preencher algum vazio ou aliviar algum sofrimento. Mas isso não torna a pessoa dependente. É só uma minoria que vai desenvolver aquela síndrome ou aquele conjunto de sinais ou sintomas que o ciclista falou. O que diferencia uma pessoa que faz um uso esporádico, que não vai trazer problemas, de uma pessoa dependente, é bem complexo. Lá vem listinha de novo. Mas é só para relembrar. Então, para ter um transtorno por uso de substância, a pessoa precisa 1. Ter problemas para controlar o uso. 2. Usar em situações arriscadas ou prejudiciais. E 3. Ter sintomas de abstinência ou de perda do efeito da substância. Aí a gente volta para aquele modelo multifatorial biopsicossocial que a gente falou nos episódios de transtorno bipolar e transtorno borderline. Pode haver, por exemplo, não só fatores genéticos, mas fatores sociais, tipo falta de moradia, renda ou atividade de lazer. E questões psicológicas podem ser determinantes. Será que o próprio Cabelo tinha algum tipo de preconceito quando ele veio procurar o CAPS? O que você esperava encontrar no seu local de tratamento? Qual que eram qual que era a sua visão acerca de um local de tratamento para dependência química? Eu nunca pensei em me tratar. Até um mês atrás, eu nunca me pensei em me tratar. Eu sou meio que a ovelha negra da família, assim. Eu só que tive menos estudo, por ser mais roeiro, né? Os outros meus irmãos tudo tem faculdade, é tudo estudado, então eles soube lidar muito bem com isso. Então quando eles me trouxeram pra cá, eles têm um pouco de psicólogo entre eles. Então eles me prepararam bem. Eles falaram como que ia ser, eu não sou obrigado a nada. Se eu quiser, eu saio. A hora que eu quiser, ninguém é obrigado a nada. Eles me deixaram super à vontade. Aí eu vim, aí eu conversei com aquele cidadão ali que me deixou mais à vontade ainda. A minha primeira conversa foi com ele. No começo, assim que eu tava vindo, que eu vinha no carro, eu pensei que minha cabeça vinha a milhão. Eu pensei vários tipos de coisa. Pensei muita coisa que eu ia encontrar sem preconceito. Não é questão de ser preconceito, é questão de que eu não estou sendo preconceituoso, eu estou sendo ignorante. De eu encontrar pessoas da Cracolândia do meu lado, falando sobre eles, e eu não ter chegado onde eles chegaram. Por ter uma casa, isso e aquilo, eu achava que, no meu pensamento, assim, eu vou ser um pouco inferior do que eles. Alguma coisa assim, mas por ignorância, não por preconceito. E eu vi que não é essas coisas. No grupo tem os rapazes que moram na rua, moram nos albergues. Eu vi os depoimentos deles e vi que cada um com a sua realidade, mas a realidade deles não é tão diferente da minha. Que tudo é um objetivo só, é o vício. Aí eu cheguei, os meninos que participou da reunião, achei super gente boa, super atrativo. Eu acho que eles conversam bem. Me peguei um pouquinho deles falando, que eles já são veteranos, né? Eu vi que eles não tinham vergonha. Eu entrei meio calado, mas eu vi que eles não tinham vergonha.
Aí eu só segui a margem do rio. E como que é pra você falar sobre isso aqui, publicamente? Então, hoje, aqui eu acho que o único paciente que sou eu, né? Acho que aqui tu não é doutor? Não sei, desculpa. Então, desculpa. Eu pensava que todo mundo aqui era doutor, eu só pensava que só era paciente. Então, para chegar aqui e falar na frente de vocês, hoje está sendo fácil porque eu vivi duas semanas agora, eu vivi uma coisa que eu não vivia há 10 anos. E as coisas que eu estou vendo essas 2 semanas, eu não quero largar. Tá sendo muito bom para mim. Então, eu perdi a vergonha toda. Tipo, tem 2 semanas que eu consigo deitar na cama e... Sabe? E eu deitar 11 horas da noite e acordar 6 horas para ir trabalhar. Há 10 anos eu não fazia isso. Eu ia dormir 5 horas da manhã, aí molhar o rosto, jogar um café com coca na boca e ia trabalhar com aqueles olhos. Tá galado, isso e aquilo. 2 semanas sem usar, sem dúvida, é uma grande conquista. Com certeza, mas escuta a Raiz. Quando você vê um depoimento, ouve a história do cabelo, por exemplo, o que passa pela sua cabeça? O que você pensa acerca disso? Bom, eu vejo alguém iniciando um processo difícil, longo, mas que necessita ter o primeiro passo, né? Que a maior dificuldade foi chegar aqui. E nos contou das questões que envolvem a família, ele nos contou das questões que envolvem o local onde ele mora, as questões que envolvem as relações familiares. E acho que isso é bem o trabalho de CAPS, é bem o trabalho de CAPS AD, onde você vai trabalhar também com a família, onde você vai ter que ajudar essa pessoa num processo, inclusive em aprender a lidar com a questão financeira. A gente tem muitas questões nesse sentido, das pessoas que não conseguem estar com dinheiro no bolso. E aí eu fico pensando, inclusive, naquilo que eu falei logo no início, que vem uma ideia prazerosa, né, de usar o dinheiro, enfim, para o prazer, enfim, e o prazer que a droga traz, de alguma forma. Ter plano de vida, projetos, eu acho que isso pode ser bem significativo. Eu acho que tudo isso é CAPS, né? Ajudar a pessoa em todas essas questões. E não só numa questão de tratamento medicamentoso ou mesmo de oficinas e grupos. Um novo projeto de vida. Como que, a partir daqui, que você já deu os primeiros passos, como que você pretende conciliar essa questão do ter o dinheiro, ter condições, o não uso da substância? Eu sou metalúrgico, aí procurei aprender a função de pedreiro, que é uma coisa autônoma que você faz pro vizinho. Você sobe um muro pro vizinho, troca uma telha, pinta uma casa, então você acaba ganhando um dinheiro. Então eu venho me sustentando com esse dinheiro que tipo de pedreiro, de bico, de trabalho autônomo. Mas futuramente, como eu tenho 17 para 18 anos de carteira assinada, eu tenho um currículo bom, eu pretendo retomar para 2024, voltar a ser metalúrgico, que é um emprego que eu gosto. Eu fiz curso para isso, fiz Senai, eu batalhei para poder chegar nesse estágio que eu perdi. E eu pretendo recuperar ele para 2024, recuperar e retomar e entrar em alguma indústria para tentar retomar minha vida e futuramente trazer meu filho de volta para perto. Eu não falo muito da minha esposa porque hoje ela está feliz, ela está com outro rapaz, eu também não tenho nenhum problema, mas eu pretendo retomar meu filho e futuramente, sei lá, eu moro sozinho, né? Tem uma vizinha que de vez em quando ela vai em casa. Eu pretendo seguir a vida com ela, mas com meu filho junto.
A gente por aqui tá torcendo muito pelo sucesso do cabelo. E do romance também. Será que a vizinha vai escutar a gente? Vai fundo, vizinha, tamo na torcida, hein? E se quiser vir participar do grupo de família, já tá convidada. Você falou com a Raiz sobre como começa o tratamento no CAPS? Claro. Como que é o início do tratamento? Existe um protocolo para dar início a ele? Ou cada caso é um caso, como você falou, né? Que é diferente de paciente para paciente, mas o início em si, como que é? Bom, existe sim um protocolo, mas eu entendo que a ideia do início é fundamental, né? A gente tem até uma expressão que é o seguinte: CAPS é porta aberta, ou seja, quem precisar, quem procurar vai ser acolhido. Então, a minha ideia de início é o acolhimento, é você poder estar disposto, né? Eu digo você, qualquer profissional que esteja nesse papel, né? Poder ouvir e poder acolher essa pessoa na sua demanda, na sua necessidade. Ser porta aberta quer dizer que, para ser atendido em um CAPS, é só procurar o serviço no horário de funcionamento. Não precisa agendar e não precisa de encaminhamento. Um profissional vai fazer o acolhimento, que é uma conversa inicial para entender a necessidade daquela pessoa, fazer os encaminhamentos de saúde ou sociais que forem necessários e, se a pessoa já for dar início ao acompanhamento no CAPS, fazer o que se chama de PTS. O PTS é o Plano Terapêutico Singular, ou seja, as atividades terapêuticas que serão propostas inicialmente. Essas atividades podem ser no próprio CAPS, ou envolver outros serviços de saúde ou da assistência social. Mas existem alguns outros tipos de tratamento, não o do CAPS, que se baseiam principalmente em tirar a liberdade da pessoa. Eu até entendo que em alguns momentos a pessoa realmente precisa de proteção para se estruturar, mas isso precisa ser feito de uma maneira que seja integrado ao processo de tratamento. O CAPS faz parte da Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, que deveria contar com acolhimentos de 24 horas nos CAPS, com moradias provisórias chamadas Unidades de Acolhimento Adulto, as UAAs, e com leitos de internação de curta permanência em hospitais gerais. E tudo isso aí é integrado na mesma região em que a pessoa vive, para permitir a construção daquele novo projeto de vida. Infelizmente, a RAPS precisa de muito investimento para crescer e poder atender a todos de acordo com as suas necessidades. Pois é, né? Mas muito desse dinheiro que podia ir para aumentar as RAPs tem sido destinados a formas de tratamento que isolam e prendem as pessoas. Talvez nossa sociedade esteja viciada em não enxergar o outro como ser humano. Escuta só o que a Raiz disse. E como que você enxerga, qual que é a sua opinião acerca de outros tipos de tratamento de dependência química que não focam no usuário, na pessoa em si, mas sim na dependência química? Porque você falou antes, né, que o seu trabalho não é tratar a dependência, né, e tratar a pessoa. E a gente sabe que existem muitos tipos de tratamento que tratam a dependência. Qual que é a sua opinião acerca disso? Bom, eu tenho uma opinião formada sobre isso, e eu diria para você o seguinte, que eu acho que aí não é só a dependência química, a gente está falando da saúde mental como um todo, né? E eu só acredito em melhora, e nessa expressão tratamento, que às vezes me incomoda um pouco, mas é a que talvez encaixe, ou talvez a que a gente compreende melhor nesse contexto, nesse momento da vida que a gente está, né? Essa ideia que parece que estamos vivendo de tratar da doença, tratar da dependência, me parece muito essa ideia higienista, né? Que é aquela velha história de limpar, de tirar da frente.
E acho que isso é realmente um problema político, social e cultural do momento que a gente vive, né? Eu acho que realmente é muito ruim. Nossos convidados deixaram um comentário final. Bom, eu diria, para a gente terminar agora, o seguinte, né? Que eu compreendo a importância, né, de ter um serviço como o CAPS, como os CAPS de maneira geral. Sei que isso pode significar, muitas vezes, aquela pessoa ou aquele lugar ou aquele grupo, aquele acolhimento que talvez seja o único naquele momento da vida, né? Eu resumiria da seguinte forma, que o acolhimento é muito importante para que a pessoa volte, para que a pessoa fique em atendimento aqui no CAPS. E eu acredito muito no trabalho de CAPS, né? Porque é o trabalho de rede, é o trabalho de troca, enfim, de que a gente pode discutir casos com outros colegas de outras áreas e que a gente pode, enfim, evitar, né, reduzir danos. E claro que ir contra o que já foi muitas vezes, né, a solução, uma internação, onde a gente vai tirar de perto da pessoa o uso da substância, mas que não está tratando a pessoa, não está lidando com o ser humano, né? Então, realmente, eu acho que o trabalho de CAPS eu consigo enxergar como melhor, como talvez o único tratamento possível. Quando a pessoa te olha com igualdade e não com um paciente a menos que você, eu vejo que ela olha muito com igualdade, como se fosse com ela. Isso para mim é um ponto positivo, que você se sente mais acolhido. Eu pretendo vir aqui a semana que vem, a outra semana, procurar fazer amizade aqui, como eu estou fazendo. Eu acho importante isso, me deixa um pouco mais à vontade e amanhã, 6 horas da manhã, de pé de novo, é o meu sonho. Todo dia eu durmo esperando que o relógio toque às 6 horas da manhã e eu acordo bem para poder ir trabalhar. Bom, lá no começo, o Cabelo falou que estava subindo uma escada, um degrau quebrou e ele caiu. A escada saiu, o último degrau de baixo, eu despequei. Eu até pensei em uma metáfora um pouco diferente. Conta aí, Sol. Bom, imaginei assim. É como se na vida tivesse muitas escadas. A gente vai subindo por uma, muda de ideia, passa para outra. Às vezes a gente dá uma escorregada e cai alguns degraus. Sei. A gente pode chegar no alto de uma escada, ver que não era aquilo e ter que procurar outra. Tô entendendo. E às vezes tem uns degraus bem escorregadios. Isso, exatamente. Pode ser tipo um relacionamento, uma escolha errada, uma situação da vida. No caso do Cabelo, foi a cocaína. Todo mundo já deu uma derrapada na vida, não necessariamente com álcool ou outras drogas. E muita gente pode até cair um pouco, mas levanta e aos trancos e barrancos vai subindo as escadas. Acho que você está querendo dizer que não existe um caminho único para todo mundo, né? Não, claro que não. O caminho é aquele que realmente importa para a pessoa. Mas algumas pessoas começam a escorregar e tentam se levantar, mas só encontram degraus escorregadios. E uma escolha que parecia fazer todo sentido naquele momento pode ser uma furada. Perfeito. E vai tendo menos degraus, menos apoios à disposição e nada mais parece firme e vai caindo. Nossa, fiquei até com vertigem. Que bom que o Cabelo parece ter encontrado alguns apoios importantes. Sua família, o CAPS. Ainda que o terreno continue bem escorregadio ao redor dele. Eu fiquei pensando no que a Raiz falou também. Quando ela fala sobre projeto de vida, eu acho que ela tá falando sobre aprender a fazer escolhas melhores. Tipo, aprender onde é mais firme para pisar e a lidar com as cascas de banana. E para isso, a pessoa precisa ter autonomia e fazer as próprias escolhas. E contar com o suporte necessário. Isso, como os gatinhos do CAPS. Não adianta deixar a pessoa por aí marginalizada, sem ter com o que contar, ou ainda privá-la de liberdade.
Talvez nossa sociedade precise também evitar alguns degraus escorregadios que vão nos levando todos para baixo e aprender a fazer escolhas melhores e perfeitamente possíveis. Como dizem por aí, trancar não é tratar. Isso aí! E esse episódio termina por aqui, escorregando e levantando, levantando e escorregando, mas sempre seguindo. Aproveita para seguir o Capscast na sua plataforma preferida. Você também pode nos ajudar dando 5 estrelas e recomendando o podcast para seus amigos. Segue a gente no Instagram também. Estamos no @capscast.do.gatopreto. O link está na descrição do episódio. E a gente tem o e-mail capscast do Gato Preto, tudo junto, @gmail.com. Aí você manda lá suas perguntas, comentários, sugestões de temas. Esse episódio usou áudio dos Racionais MCs. A referência dos dados citados pelo ciclista também está na descrição. Um grande abraço e até o próximo! Até o próximo! Jorge é de Capadócia. Salve Jorge, salve Jorge. Jorge é de Capadócia. É Capscast. 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 Então vai, de novo. Aê.